Olá, meu nome é Sandra Corbari e esse é o meu canal Rupturas. Neste vídeo nós iremos falar sobre o tema turismo indígena. O que é turismo indígena? Bom, esse termo ele é autoexplicativo, né? Então é um turismo que envolve populações indígenas. Isso acontece no Brasil e acontece em outros países da América Latina e do mundo. Mas aqui nesse vídeo eu não vou me adentrar no que é o movimento indígena, no que são as populações indígenas no Brasil, suas culturas, nem nada. Isso há diversos vídeos, há diversas redes sociais, artigos científicos, materiais, documentos, inclusive do próprio movimento indígena, os próprios indígenas, falando sobre isso. O nosso vídeo irá se atentar a conceitos técnicos referente a turismo envolvendo essas populações. Bom, então, por isso que eu chamo atenção para esse nome, turismo indígena. O que seria isso? Aqui eu vou abordar dois tópicos. O primeiro é sobre esse conceito, essa definição de turismo indígena. E o segundo tópico, mais adiante, é sobre o tal do turismo de base comunitária aplicado ao turismo indígena. Então vamos lá para o tópico 1. Turismo étnico indígena versus turismo em terras indígenas. Então, como o termo ele é autoexplicativo, né, turismo indígena, que é esse turismo envolvendo populações indígenas, eu gostaria de ressaltar aqui que nós temos dois conceitos atrelados a isso, que é justamente esses que eu apresentei agora, o turismo étnico e o turismo em terras indígenas. Mas o que eles têm de diferente? Qual é a diferença, né? Por que eu tô falando isso aqui? Às vezes há uma confusão a respeito de onde esse turismo indígena ocorre e de que todo turismo que acontece dentro de terras indígenas, ele é um turismo étnico. Vamos voltar um pouquinho. O que é o turismo étnico? Bom, o turismo étnico é parte do que a gente chama de turismo cultural, é um segmento do turismo e ele está relacionado à vivência, à experimentação de um momento com uma cultura diferenciada da nossa do cotidiano. Ou mesmo eu posso fazer um processo de resgate da minha cultura, né? Eu posso viajar para resgatar as minhas raízes e tudo mais. Então é um turismo que é muito voltado para uma cultura específica. E lógico que isso acontece no caso dos povos indígenas, né? As culturas indígenas que existem no mundo, elas se tornaram atrativos no âmbito do turismo, né? É um processo assim que não vem aqui ao caso condenar ou defender, mas é um processo de fato de mercantilização da cultura. Você coloca essa cultura no mercado turístico, na arena turística para ser comercializada. Bom, então esse turismo étnico é quando o visitante, o turista, entra em contato com essas populações indígenas justamente para vivenciar essa cultura. Por exemplo, ouvir um coro indígena, experimentar a gastronomia tradicional de algum povo, comprar artesanato, né? O artesanato desses povos. Eu posso também experienciar um momento ali de conhecimento das ervas medicinais utilizadas. Posso experimentar um momento de vivência com a espiritualidade desse povo. Eu posso experimentar um momento de conhecer as histórias, conhecer a trajetória desse povo no espaço territorial brasileiro ou de outro país. Eu posso ouvir sobre lendas, né? Eu posso, então, fazer e experimentar diversas questões relacionadas às culturas. Esse é o turismo étnico. Então, onde ele acontece? Dentro das terras indígenas? Sim, dentro das terras indígenas ele tende a acontecer e eu poderia até dizer que a maior parte do turismo que acontece dentro de terras indígenas, ele tem esse objetivo ou primário ou secundário, né, de vivenciar essas culturas. Mas ele não acontece apenas dentro de territórios indígenas. Há casos, inclusive no Brasil, de turismos que acontecem
envolvendo povos indígenas, envolvendo a cultura, a experimentação dessa cultura, a vivência com esses povos, e que não acontece dentro de um território institucionalizado. Ele acontece em ambientes urbanos, por exemplo, em diversos espaços. A gente poderia até comentar sobre os museus, mas essa é uma história para outro vídeo. Então esse é o turismo étnico indígena, gente. Ele acontece dentro de terra indígena e ele acontece fora de terras indígenas. Agora o segundo termo, turismo em terras indígenas. Eu já entendi, o turismo em terras indígenas é o turismo étnico que acontece dentro de terras indígenas. Não, ou não só isso? Acontece turismo étnico nessas terras? Sim, mas não apenas. Eu não posso atrelar que o que acontece dentro de terras indígenas é sempre o turismo étnico. Ele pode ser, por exemplo, um turismo de pesca, que vem sendo estimulado, inclusive, bastante nos últimos anos, né? Algumas etnias, algumas terras indígenas vêm trabalhando com isso, por exemplo, no Mato Grosso, Amazonas, Pará. Então, esse turista ele pode adentrar ali a terra indígena unicamente pelo motivo da pesca. Eu posso ter um turista que adentra numa terra indígena para realizar uma atividade de ecoturismo e que não vai se relacionar, não vai querer experienciar essa cultura indígena. É lógico que isso acaba acontecendo, mas acaba acontecendo de forma muito marginal em alguns casos. Em outros casos, isso acontece um pouquinho mais fortalecido. Mas eu posso, ter uma atividade na terra indígena que é uma trilha. Eu posso ter uma terra indígena em que a população dela abriu para o turismo unicamente, para uma visita de cachoeira, para subir um morro, uma montanha. Então, pode estar atrelado à cultura indígena? Pode, mas não necessariamente, né? A pessoa pode estar ali só para vivenciar aquele espaço sem ter ali um contato com o que representa essa natureza, esse espaço para os povos indígenas e muito menos vivenciar a cultura. Entendido? Então é isso que eu queria deixar comentado nesse primeiro tópico, que há uma diferença conceitual e no mundo aí prático a respeito desses dois conceitos. O segundo tópico é a respeito do turismo de base comunitária. Vejam, pessoal, nós temos hoje no Brasil a Instrução Normativa 003 de 2015 da FUNAI, que é a que vai trazer, então, diretrizes para o desenvolvimento de turismo dentro de terras indígenas. Essa instrução normativa, ela foi desenvolvida, ela foi publicada após anos e mais anos de discussão entre os antropólogos, né, seja dessa instituição ou não, do âmbito do turismo também, das lideranças, enfim, de uma série de atores sociais. Depois de muitos anos, conseguiram, né, chegar aí no que é essa instrução normativa 003/2015. O que a instrução diz? Ela diz que o turismo em terras indígenas, ele deve ser turismo étnico, ou que a gente chama também de etnoturismo, é a mesma coisa. Ecoturismo, com a base, né, tendo aí como princípio a sustentabilidade, e ele deve ser turismo de base comunitária. O que significa isso? Turismo de base comunitária, vou lançar aí um vídeo só sobre esse termo, mas basicamente a comunidade é a protagonista. É ela que vai pensar o turismo, é ela que vai desejar o turismo, obviamente, e é ela que vai fazer a gestão, seja sozinha, seja com parceria, né, com atores sociais externos à terra indígena. Mas essa nomenclatura, turismo de base comunitária, não é um segmento, é um modelo de gestão. Alguns autores, como a professora Martha Irving, dizem que, na verdade, é uma filosofia, né? Então, essa instrução, ela traz esse preceito, que o turismo em terras indígenas deve ser turismo de base comunitária. Mas aí há uma questão que eu queria trazer nesse vídeo, as pessoas, ou algumas pessoas, acreditam que todo o turismo que acontece dentro de terras indígenas, ele é turismo de base comunitária. E isso não é uma verdade, né? Eu posso ter outros modelos de turismo acontecendo dentro de terras indígenas. Eu posso ter, por exemplo, algumas famílias trabalhando ali. Eu posso ter uma família. Eu posso ter um outro modelo de gestão, né? E o que se tenta é
estimular esse turismo de base comunitária. Mas não necessariamente todo o turismo que ocorre dentro de terras indígenas é turismo de base comunitária. Então é esse o recado do meu vídeo de hoje. Em outros vídeos nós iremos adentrar em outros aspectos do turismo indígena, mas nesse eu gostaria então de deixar essa reflexão para vocês que estão aí assistindo. Então é isso. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, seu comentário também, que isso vai agregar e vai estimular aí novos vídeos ou novas reflexões. Esses vídeos estão aqui justamente para trazer a reflexão e o debate saudável, ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo.